Estamos de volta com o segundo momento da nossa programação. O programa Mente Aberta está de volta falando sobre relações de poder para você. E o tema de hoje é: a chave do poder é saber. E o poder está ligado à autoridade e também confundido com o autoritarismo. E nós precisamos de interpretar de maneira saudável toda essa história. Porque a autoridade tem grande importância na construção de um ambiente sadio, principalmente dentro dos lares. Não precisamos recuar no tempo, ir lá atrás, para recordarmos que a orientação que se fazia dentro dos lares era quase que totalmente resultado do poder da imposição, sem nenhum esforço para conquistar corações e mentes. Era algo obrigatório. Se a gente voltar lá atrás, nas histórias dos nossos avós, nós vamos recordar a determinadas situações. E aos poucos, a sociedade se modifica, querido, e começa a haver uma rebelião contra aquilo que é simplesmente imposto, sem que se dê ao conhecimento as razões, os motivos, as vantagens de se adotar um determinado procedimento ou valor. Dessa forma, é necessário que aprimoremos os relacionamentos dentro da família. Vale também para as empresas e para todo e qualquer tipo de convivência social. Para que possa ser referência a outros, é necessário uma construção de autoridade ao longo do tempo, a aquisição de conhecimento e transformação em sabedoria. O fenômeno que ocorre com frequência com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas. Quando os jovens se rebelam e criam dificuldades com os adultos, com seus pais e outros, é bom verificar se não há necessidade de adotar como recurso a autoridade em substituição ao poder que cria constrangimento pelas obrigações e impedimentos impostos a eles. Uma boa conversa e definição de funções dentro dos lares acaba sendo determinante para que as relações se tornem saudáveis e providas de paz. Porque chega um momento em que se perde esse tipo de controle e as pessoas passam a viver segundo a liberdade que acabam conquistando muitas vezes pela ruptura nos relacionamentos, o abandono de seus lares, o afastamento de filhos dos pais, de pais dos filhos, irmãos de irmãos e até mesmo o afastamento entre amigos. Então vejamos, a autoridade é uma habilidade que pode ser desenvolvida pelo treinamento de suas qualidades essenciais. Se lembrarmos de alguém que tenha tido uma grande autoridade e que passou ou que está presente em nossas vidas, iremos registrar com facilidade essas qualidades. Por ter sido um professor, pode ter sido um treinador, um pai, um esposo, uma esposa, um chefe. Lembremos de pessoas que bastariam ela fazer uma solicitação para que entendêssemos do que elas queriam gostosamente. É fazer algo com prazer. Olha, para ter autoridade, entre muitas qualidades, o líder precisa ser honesto, confiável, responsável, respeitoso, entusiasta, afável, justo e principalmente um bom ouvinte. Vejam que as qualidades são comportamentos, portanto, podem ser desenvolvidos. À medida que vai se vivendo, vai se construindo, vai se desenvolvendo. Então, veja bem a importância do líder. Um líder não pode ser qualquer pessoa provido de qualquer sentimento ou ter sido construído de qualquer forma. Ainda hoje está muito presente a ideia de que basta mandar e as pessoas que são espertas obedecem, aquelas que são tontas não obedecem e são demitidas ou relegadas. Onde prevalece a força do poder, o constrangimento vai ser constante e a coesão entre as pessoas não será alcançada. Então, é a tarefa do relacionamento. Quando o líder, que pode ser um superior hierárquico, um pai, uma mãe, um professor, um médico e tantos outros, não tem autoridade, fixa-se nas tarefas e não percebe a importância de construir relacionamentos. Usa a força de seu poder para que as ordens sejam cumpridas e não consegue exercer influência capaz de conquistar
a boa vontade das pessoas, fazer com que as pessoas façam de boa fé, que se sintam felizes em fazer algo em prol de alguém, de alguma coisa ou de algum resultado, inclusive. É um fato notório a promoção de hábeis executores de tarefas que fracassam, como supervisores ou chefias. É muito comum registrarmos observações como: era um excelente vendedor, foi promovido para um cargo de supervisão e agora é um fracasso total. Era um excelente operador, mas como supervisor se tornou um grande fracasso. Então ele vai levando rótulos, porque não soube administrar isso dentro dele e muito menos fora. A chave, queridos, para uma boa liderança, esse exercício de poder, é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Olha, isso requer o quê? A valorização dos vínculos. Então, o líder motiva os seus liderados e conquista-os como amigos, trata-os do mesmo modo que deseja ser tratado. Claro que tudo implica o respeito. Né? E em que lugar que você está? Você também deve saber que lugar é esse que você ocupa, para não confundir as relações e nem as suas funções. Como existe um conceito de liderança defeituoso, as pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Muitas pessoas que têm a ideia equivocada de que líder é aquele que detém o poder, ocupam os cargos de chefia e supervisão. Porém, a ideia que ganha espaço é de que um líder deve exercer influência por sua autoridade e não pelo poder. Então, olha que incrível essa mentalidade. Você ser respeitado pelo seu comportamento e que as suas palavras, elas venham como bálsamo em cima dos seus liderados. Eles se sentem, inclusive, amparados, porque sabem que podem ir atrás de um auxílio quando precisarem. E isso passa confiança, é saudável. Então, queridos amigos da psicanálise, qual é o ambiente mais exigente no sentido que haja autoridade? É uma pergunta, sim, para refletir. Eu posso dizer que é o lar. Se formos líderes, detentores de autoridade, saberemos fazer que a convivência entre os familiares seja expressa por uma condição de delicadeza, bem-estar e alegria. Para isso é necessário o desenvolvimento pelo treino das habilidades de relacionamento capazes de fazer dos familiares os melhores amigos e que as exigências deem lugar aos pedidos, nos atendendo nas solicitações, porque são esses familiares que saem de suas casas enfrentando o seu dia a dia nas empresas, nas convivências sociais fora do lar. Então, olha que sujeito que está indo para a rua socializar. Então, é importante a gente pensar nessa definição de poder, dentro das relações no seu primeiro meio social, desde que você é inserido quando nasce, o seu lar, a sua família. Além da observação do poder como fenômeno, a psicanálise vai interessar-se sobre o que se passa no sujeito pela experiência ou exercício desse poder, e da sujeição, ou também da submissão. O que acontece com ele? Só existe um pela existência do outro, a ponto de chegarmos a um dilema. Se é a submissão que gera autoridade, ou ao contrário, é a autoridade que gera e impõe a submissão. Olha, muito reflexivo isso. Mas o homem está intrinsecamente marcado desde sua origem pelos mecanismos do poder. Então, para nós, não se trata do exercício de alguma supremacia até a conquista da glória, mas um motivo da infelicidade humana, pela incompreensão de um sentido maior para existir, pela impossibilidade de atender às suas demandas internas, tributárias, permanente no desprazer, chamado de angústia da castração. O homem tem sua existência sinalizada pela insuperável impotência. Diante do irremediável, ele vai à busca desesperada do poder, ou da ilusão de ascensão social e cultural, que lhes são enganosamente oferecidos. Então, tomem cuidado com o que você busca, tome cuidado com o que você aceita, tome cuidado com o que é te oferecido. E nós, psicanalistas,
tomamos o sintoma, não pelo que ele provoca na perturbação do sujeito consigo mesmo ou com o outro. O sintoma em psicanálise é uma manifestação da estrutura do aparelho psíquico que Freud descobriu a partir da escuta, lá atrás, quando ele avaliava as histéricas. Então, a ideia de um possível tratamento psicanalítico a partir da demanda é o reconhecimento parcial entre o eu, o inconsciente ou a identificação do sujeito com os sintomas e seu aprisionamento na repetição de um gozo. Olha, essa repetição, essa reprodução, ela deve ser avaliada. Este é um ponto de partida para se pensar na importância do sujeito perante os poderes que o dominam. O analista surge como um intermediário que pode restabelecer uma hierarquia mais favorável ao sujeito, tornando-o menos vulnerável às pulsões e ciladas do seu inconsciente. Vamos pensar que tudo está dentro de nós, da maneira com que você internaliza, da ideia que você faz daquilo que tem fora. Então, é uma mensagem dita a você e outra mensagem compreendida. O que é que você está vendo? É o que de fato compreendeu? O que você compreendeu é o que de fato você viu ou ouviu? O que está diante dos seus olhos? Será que você não está deixando a interferência do momento que você está vivendo hoje ditar o que aquilo significa para você hoje? Principalmente em termos de poder, de sujeição, submissão? Sartre toma os dois indivíduos, Eva e Pedro, pertencentes a duas classes, em luta, e que fazem uma relação viciada desde a origem. Veja bem essa história. Ambos têm o sentimento de serem feitos um para o outro, um romance, mas são submetidos a contingências que tornam a união impossível. A morte acontece para selar o fracasso daquilo que podia ter sido uma bela história de encontro. O casal obtém uma segunda chance, retomando suas vidas em um ponto antes das escolhas desastradas. Vivem a ilusão de que agora tudo será diferente. É uma trama linda, não? É um romance. Então, em circunstância muito semelhantes à história, caminha para a repetição de um novo fracasso e, consequentemente, a morte ou a falência final da busca de poder. Seria esse um triunfo do destino? Será isso? Essa falência final? Essa busca de poder? Como que seria isso? Olha que história. Sartre foi muito sábio quando ele citou Eva e Pedro, pertencentes a duas classes em luta, de uma relação viciada desde a sua origem. Então, presta atenção. Existem a vida conformista do dia a dia para se colher novas experiências, como se o presente fosse eterno. Não chega a ser um momento de liberdade, mas serve para aquecer a própria impotência. Alfa e ômega, princípio e fim, nascimento e morte, acontecimentos reveladores da impossibilidade do poder sobre nós mesmos. E nessa disputa dentro de você, dentro de mim, dentro do grupo social que somos inseridos, quem vence também é algo a ser refletido. Então, segundo Freud, o conflito entre o indivíduo e a sociedade é vivido e decidido em primeiro lugar e, sobretudo, na confrontação com o pai. É aqui que explode a luta entre Eros e Thanatos, determinante para o desenvolvimento do indivíduo. E é o pai que impõe a subordinação do princípio do prazer ao princípio da realidade, a rebelião e o acesso à maturidade, porque são estágios da luta contra o pai. Então, olha o que Freud diz, de grande sabedoria. Então, onde está a sua posição diante desse pai? E aonde está esse pai e qual posição ele está diante de você? O que você criou dele? O que você guarda dele? O que você carrega dentro de você? Isso é determinante para o poder que será concedido a você ou o poder que você vai delegar a outros. De que forma será isso? Então, na modernidade, podemos notar que a instituição familiar, ela não tem mais a mesma importância que tinha antes. Por sua impotência econômica, eles perderam o temor que infundiam. Assim, a família principal
a principal instância, aquela formadora, o aparato psíquico do indivíduo, que tinha como fundamento a autoridade, perde seu poder. Como a figura paterna não tem a mesma autoridade, então ela não é internalizada e, consequentemente, não é superada. Então, mesmo que a figura autoritária do pai não fosse perfeita, ao afirmar o princípio da realidade, ela era menos pior do que a situação atual, que imprime um rigor prático e um infantilismo elevado à norma em todas as ações. Então, as famílias sofrem, porque não estão cumprindo bem o seu objetivo de formar cidadãos autônomos, no auge do capitalismo, com o superego fortalecido, ou seja, pessoas com personalidades individualistas demais, necessárias para a manutenção da ordem, mas também perigosas, por serem autônomas, em alguns momentos, e suficiente para comprometer a manutenção do poder. Então, olha, com a perda da força da família, se perde também a força da resistência, que era produzida pela repressão dos instintos do indivíduo, mas que também possibilitava sua individualização mais sólida. Então, a importância da família nesse sujeito, ela é primordial, porque é essa importância que vai determinar aonde ele consegue internalizar a paz ou vivenciar a crise dentro e fora dele. É um grande paradoxo, não? Que nós podemos compreender e entender passando por mais difícil situação. Quando tem-se aí algo que anula a família e que ainda tem pessoas que buscam de forma partidária a lutar contra as suas relações sociais primárias. Então, olha, nós devemos agora dar importância à nossa identificação, porque é da identificação que se há uma projeção. E aí a identificação pode se entender numa assimilação total ou parcial de características de uma pessoa. Ocorre por toda a vida dela. Desde as mais importantes situações lá vivenciadas na infância, principalmente em relações familiares, de funções materna e paterna, até suas relações posteriores, aquelas que depois de aprendido na infância, vai se projetando nas relações futuras. Então, essa projeção, como um ato de colocar em outra pessoa ou coisa os atributos seus que você não deseja possuir, ela é importante para que possamos diferenciar o mundo interior do exterior. Quando o indivíduo encontra numa situação fragilizada, de forma falsa, de uma consciência falsa, o indivíduo ele é alvo fácil também nessa indústria cultural, ele é facilmente manipulado. Assim não pensa mais por si próprio, mas é manipulado como se fosse um fantoche. Então, quem você é? De onde você veio? O que você busca? O que você quer? Até onde você quer chegar? Vale a pena você pensar em quem você quer de fato ser. O lugar que você quer alcançar. Para isso, você precisa de se conhecer. É um trabalho diário, porque nós somos diferentes todos os dias. É algo que nós devemos construir, esse vínculo afetivo, social com a gente, nas nossas relações interpessoais e também pessoais, nessa sociedade que nós estamos inseridos de forma tão contundente, nós não sabemos de fato o que nos espera, né? Nesse amanhã tão indefinido, nós só sabemos que nós somos sujeitos imperfeitos, mas que nós podemos ir nos ajustando, buscando melhorar todos os dias, porque nós somos desejantes, mas também nós somos faltantes e é essa falta que nos faz caminhar. Então, queridos amigos da psicanálise, deixo para vocês aqui uma reflexão dessas perguntas que eu fiz agora por último. Quem você é, o que você quer ser, de onde você veio e aonde você quer chegar. São pontos determinantes para um futuro promissor. Dessa sociedade futura que começa a ser formada agora. Então pense bem nisso. Olha, um abraço para você.
deixo o meu carinho, o meu afeto sincero e que esse programa Mente Aberta, ele possa levar a você conhecimentos de forma clara. E que você possa também contar conosco para que as suas dúvidas, as suas sugestões sejam entre nós alcançadas. Nós podemos triunfar juntos. Para isso, eu preciso da sua participação. Ligue para a rádio, entre em contato conosco, participe. Dê sua sugestão. O que você quer saber de nós? Onde nós podemos contribuir com você? De que maneira? Como? Eu estou à sua disposição. Um forte abraço, até o próximo encontro no programa Mente Aberta.